Muito bem, meus irmãos, uma boa noite a todos. Hoje, dia 21 de agosto de 2024, até que o Senhor tem nos ajudado. E nós estamos numa empreitada para retirar deste livro, intitulado Deus Não Vai Embora, Combate ao Neo-Ateísmo, de Alistair McGrath. Lembrando que Alistair McGrath não é um autor presbiteriano, entretanto, ele é um autor que comunga de valores, abrindo um guarda-chuva, reformados, ou seja, está próximo de nós, porque ele tem valorizado os conceitos da reforma, e isso de certa forma nos alcança. É por isso que a nossa editora Cultura Cristã publica esse livro, que aliás é um livro acessível, tanto de valor, tem um ótimo custo-benefício, e eu não estou ganhando nenhum tipo de percentual por falar isso. É apenas saber que encontramos um bom material aqui e uma possibilidade de estudá-lo. Então, hoje é a terceira aula sobre esse tipo de assunto, é um combate ao neoateísmo, é uma aula mais apologética, nós estamos defendendo a nossa fé. E aqui eu quero desde já pedir vênia aos irmãos e irmãs, porque o assunto é bastante árido, sofisticado, mas nós como igreja não podemos nos deixar intimidar por isso. Cada vez mais nós encontramos pessoas atrevidas, seja pela web, seja nas reuniões familiares, seja na universidade, nos colégios, e elas querem por vezes ridicularizar os cristãos com conceitos ateístas. Então é do meu interesse que eu possa municiar você de informações para equilibrar a balança, para que você não se sinta intimidado. Então, hoje nós vamos ver 3 tópicos. Perceberão que estes tópicos, eles têm uma ideia de despir o racionalismo. O primeiro é o caráter autoritário e circular do racionalismo. Veremos o que é isso daqui a alguns instantes. O segundo tópico é a agressividade do neo-ateísmo. Veremos que o neo-ateísmo possui um caráter agressivo. E, por fim, terceiro, a arrogância religiosa do neo-ateísmo. Perceba, então, que nós vamos usar esses tópicos simpáticos ao neo-ateísmo para tratar deste assunto. Então vamos começar pelo tópico 1, intitulado O Caráter Autoritário e Circular do Racionalismo. Comecemos. Uma das principais preocupações era que o apelo do iluminismo, a razão como suprema fonte confiável de autoridade, não pode ser provada. Eu vou repetir porque este é o grande eixo desse tópico. Uma das principais preocupações era que o apelo do iluminismo, a razão como suprema fonte confiável de autoridade, não pode ser provada. Antes de continuar, nós vamos saber o que é o iluminismo. Você irá notar que abaixo eu coloquei uma nota de rodapé explicando o que é o iluminismo. Eu me faço valer de um texto de Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, para quem não conhece, é um estudioso do século XX, famoso, também britânico, e ele traz a seguinte definição do seu livro Raízes do Romantismo sobre o iluminismo, dizendo o seguinte: o iluminismo, com certeza, não foi, como às vezes se afirma, um movimento uniforme em que todos os membros acreditavam quase nas mesmas coisas. Mas o que é comum a todos esses pensadores é a visão de que a virtude consiste, em última análise, no conhecimento, que sabemos o que somos, e sabemos o que precisamos, e sabemos onde obtê-lo, e obtemos com os melhores meios em nosso poder. Então podemos viver uma vida feliz, virtuosa, justa, livre e contente. Essa era uma crença mantida por todos os homens. Isaiah Berlin dá essa definição para mostrar que o iluminismo, agora de um ponto de vista mais histórico, é um recorte de tempo entre o século XVIII e XIX, que se configura numa grande confiança dos avanços da humanidade. Então a humanidade avançou em bastantes áreas no século XVIII e XIX, industrialismo, a industrialização, também a descoberta a ligação de vários continentes por rodovias,
Mesmo as ciências avançaram bastante, tanto as questões da evolução, questões envolvendo psicanálise, questões sociais também. Então, o século XVIII e XIX geralmente conhecido por um século das luzes, né? Então, o iluminismo ele vem chegando com essa força, né? Século XVII também, por assim dizer, né? 16 ainda não, século XVII, XVIII, um pouco do XIX, esse período de bastante otimismo. Isaías Berlin, ele mostra que, na verdade, existia muita presunção no conhecimento, que o conhecimento ele poderia adquirir tudo e que por isso só seria uma grande virtude. E, aliás, ele destaca que é uma crença. Voltando agora ao nosso texto onde paramos. Haveria a possibilidade de ser verificado para assegurar que era confiável? A ideia da razão, a autoridade da razão? Alguns retrucaram que a razão em si poderia demonstrar sua própria autoridade. Porém, para os críticos, isso não foi convincente. Era, sem dúvida, essa defesa da autoridade da razão humana. Em última análise, circular e parasitária, pressupondo e dependendo de suas próprias conclusões? Se houvesse uma falha no processo do raciocínio humano, a própria razão seria capaz de detectá-la. Estaríamos bloqueados em padrões de pensamentos não confiáveis, sem meios de escapar. Alguns dizem que o racionalismo liberta. Almas mais sábias sugerem que ele tem a capacidade de enganar e aprisionar. Então aqui é uma alerta acerca do racionalismo como uma categoria que nós venhamos a depositar todas as nossas confianças nele. A Alistair McGrath afirma que isso não seria sábio. Mas quais são as outras possibilidades? Muitas, meus irmãos. A razão é apenas uma das categorias que nos configura como seres humanos, mas nós temos outros tipos de categorias tão válidas quanto. Vamos, por exemplo, pensar na afetividade. Existem pessoas que racionalizam pelos afetos. A afetividade ela é um valor que deve ser valorizado. Por causa da afetividade, muitas barreiras são transpostas. Barreiras étnicas, por exemplo, a miscigenação dos povos, ela ocorre por causa dos afetos. Isso que vai transpor as barreiras da etnia. Por causa dos afetos, nós vemos atos de coragem. Quantas mães não defenderam os seus filhos e pais defenderam as suas famílias de situações extremamente desvantajosas para eles? Ou mesmo o afeto, ele solidifica as relações familiares e as relações sociais. Existem outras categorias tão importantes quanto a razão, como a imaginação. A imaginação ela é um campo muito aberto, existem pessoas imaginativas e por causa destas pessoas a humanidade é devedora por invenções, por formas de resoluções de problema. A imaginação é um outro campo tão importante, uma categoria tão importante quanto a razão. E que dirá o que nós podemos dizer da espiritualidade? A espiritualidade é um campo sem o qual nós não existiríamos, porque a espiritualidade humana ela é, entendendo o cristianismo como uma resposta espiritual da humanidade, onde podemos ter vida com Deus. Enfim, a razão ela é apenas uma categoria. O problema é que nesse período as pessoas ficaram deslumbradas com as suas conquistas. Vamos voltar aqui para o nosso texto. O recente aumento da pós-modernidade, e aqui não é um sintoma de irracionalismo, mas um protesto contra a inadequação existencial do racionalismo e contra o autoritarismo que esse racionalismo incentivou. Vamos parar um pouco aqui. Eu creio que precisamos ter, pelo menos superficialmente, um conhecimento acerca do pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? O pós-modernismo ele é um período que estamos tentando ainda tatear. Alguns dizem que nós já estamos na pós-modernidade. Outros irão dizer que estamos numa modernidade estendida. A modernidade vem do século XIX para cá, também com grandes descobertas e avanços. E hoje, essa é a modernidade, né? A modernidade fica por aí. Mas a pós-modernidade ela começa com uma desconfiança e um mal-estar da época. É muito marcada pelo pós-guerra.
depois da Segunda Grande Guerra, houve um certo ceticismo com a possibilidade do conhecimento dar o progresso da humanidade. Afinal de contas, após a Segunda Grande Guerra Mundial, vimos milhões e milhões de cadáveres. Ou seja, toda a promessa que o modernismo tinha feito antes de 1944 foi realmente algo que não se concretizou. Não houve um sucesso humano, mas a sociedade viu genocídios sem fim. Então, o pós-modernismo é um período que não é exatamente delimitado. Alguns dizem que nós estamos nele, que é um pós-modernismo, um período fluido, né? Um período meio líquido, onde nós não conseguimos definir, mas o que se pode dizer é que hoje a razão ela já não possui todo aquele capital que tinha anteriormente. E aí continua. As pessoas vieram a perceber as deficiências evidentes de uma abordagem da vida que é determinada, ao contrário de ser meramente informada, pela razão, e protestaram contra aqueles que tentaram forçá-las a entrar em uma gaiola racionalista. A razão não pode ser usada para estabelecer a própria autoridade e competência. A razão é constrita, é limitada. Há uma consideração simples aqui, né? Certamente o conhecimento é algo que pode contribuir para as nossas vidas, né? A razão, ela dá abertura a este conhecimento, mas não o conhecimento em si, como acúmulo de informação por si mesmo, mas informação que vise edificação da igreja e do seu corpo, né? Tudo seja feito para a edificação, 1 Coríntios 14, 26, e Paulo também irá dizer que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então o conhecimento ele é uma categoria importante das nossas vidas. Entretanto, ela é uma das categorias, e não necessariamente a mais importante, mas ela é uma categoria tão importante quanto outras demais, dentro do seu devido aspecto. Aqui há um adendo importante que podemos usar de empréstimos para outras questões que não a razão. Aqui, McGrath, ele diz que a razão não pode ser usada para estabelecer a própria autoridade e competência. Tem razão ele. E não só ele tem razão, quando se diz razão, mas também outros campos de saberes ou áreas de pesquisa, por vezes, encontra-se nelas alguns discursos que tentam reforçar sua própria autoridade. Eu vou citar, por exemplo, a psicologia. A psicologia tem crescido muito e ela é a primeira a bater palmas para si mesma. Então, a comentar e fazer propaganda de si mesma. Mas quando ela faz isso, ela está se glorificando e usando os seus discursos de roteirização das pessoas ou categorização das pessoas como algo que deve ser aceito. É quase um dogma. A pessoa vai a um psicólogo e ele diz, mas você está com uma síndrome de etc, etc, ou XYZ. Mas espera aí, é isso mesmo, né? As pessoas são tão fáceis de catalogar assim as ações humanas dentro da sua complexidade? E esses discursos às vezes nos intimida porque tem sobre elas uma fumaça de falsa competência, como um tipo de dogma, como nós veremos. Então, não apenas a psicologia, mas existem outras formas de pensamento que vão se aproximar de nós com um discurso competente, como se pudesse dizer e definir a realidade como ela é. Meus irmãos e irmãs, a realidade que nós estamos vivendo agora é multifacetada. Não tem como definir a realidade. Nós temos áreas de pesquisa que vão recortar aspectos da realidade, mas não vão exauri-los. Então você tem a química, você tem a física, você tem a matemática, você tem a geografia. Cada qual é legítima na sua área de desdobramento, mas nenhuma delas exaure o conhecimento. Porque, por exemplo, como este momento ao qual eu estou falando agora, e você está aqui ouvindo, cada um de nós tem a sua impressão, e esse momento é incapturável. Mesmo as pessoas que estão ouvindo no áudio, estão ouvindo o eco de algo que está acontecendo hoje. Não se esgota nisso. E vai ter uma outra percepção, por causa de um outro veículo de informação, que seria o áudio, e não
organicidade de estar aqui presente e capturar um pouco do ambiente. Então, precisamos de humildade e modéstia e algumas categorias de pensamento são tudo menos modestas, então tomemos cuidado para não deixarmos aprisionados por elas. Vamos ver agora a questão da agressividade do neo-ateísmo. Os neo-ateístas, como outros ateístas comprometidos, acreditam que não há Deus. Todavia, enquanto outros ateístas veem isso como sua crença e foco primários, o neo-ateísmo o toma secundário no seu todo. Oposição não diluída e não qualificada a qualquer forma de crença e prática religiosa. Espero que o texto tenha sido claro aqui, que ele quer dizer que o neo-ateísmo, ele não se contenta em simplesmente achar que o ateísmo deva se conformar por ser uma crença negativa, de não crer em Deus. Ele vê o ateísmo como algo militante contra a religião. Este é o neo-ateísmo. E ele continua: há, na verdade, pouca evidência de que a religião, considerada genericamente, seja tão estranha ou perigosa como o neo-ateísmo quer nos fazer acreditar. Mas essa não é a questão. Essa forma de pensar tem todo um apelo profundo para alguns indivíduos religiosamente alienados, porque lhes oferece pelo menos a semelhança de profundidade intelectual e princípio moral. Vai ficar mais claro lendo aqui. Eu continuo. Em várias ocasiões, os militantes do neo-ateísmo disseram-me que eu não tenho o direito de ser professor numa das principais universidades britânicas. Salvo engano, na verdade não preciso me enganar, é só olhar aqui. A Alistair McGrath, ele é professor na Oxford, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então ele está falando da sua experiência. Vou repetir, em várias ocasiões os militantes do neo-ateísmo disseram-me que eu não tenho o direito de ser professor numa das principais universidades britânicas. Afinal de contas, eles me alertaram, eu acredito em Deus. E, portanto, sou obtuso, mau e mentalmente instável. Eu deveria ser interditado em prol do bem público. Quando sou declaradamente insultado dessa maneira, descubro que meus defensores mais vociferantes estão entre os ateus moderados, frequentemente acadêmicos, que estão enojados por tal hostilidade irracional e alarmados com o dano que estão infligindo na imagem pública do ateísmo. A sociedade civilizada e a cultura acadêmica fazem uma distinção adequada entre as pessoas e suas ideias, acreditando que é possível debater ideias sem rebaixar as pessoas que as sustentam. Porém, o neo-ateísmo parece estar limitado a ridicularizar ambos. Como esse texto é atual? Nós vivemos em um período onde as pessoas fazem de tudo para reduzir e ridicularizar o outro por ter uma opinião diferente da nossa. E isso não é o correto. Ele chama a atenção aqui que o que se deve debater não são pessoas, são ideias. Ou seja, você pode até discordar de algo que está sendo dito agora, e não tenho dificuldade com isso. Entretanto, essa mesma discordância, ela não pode se transformar em algo pessoal. E você pensar assim, puxa, isso está sendo dito para me ofender. Não, de forma alguma, isso está sendo dito para explicar. Então, a hostilidade, ela não é a forma de debater ideias. As ideias precisam ser debatidas com desprendimento, com inteireza, com honestidade, com sinceridade, mas não com violência, não ridicularizando. Infelizmente, vamos tirar, por exemplo, o cenário político. Hoje parece que isso foi abandonado por completo. Não dá nem mais para assistir debate, porque o que se vê são agressões, hostilidades e violências verbais. Ora, ninguém liga a televisão para isso. Bom, pelo menos eu não faço. Eu espero que os irmãos e irmãs também não. Esse espetáculo é gratuito e não terá nenhum proveito para nós. É bem melhor assistir um filme ou uma série. O que eu quero dizer, meus irmãos, que infelizmente está se criando um clima muito alto de hostilidade social. E nós precisamos
saber interditar esse tipo de conversa. Se nós estamos percebendo que o outro não está conseguindo manter uma linha, uma conduta de civilidade, é melhor não discutir, porque pelo menos você vai preservar um pouco mais da sua bile, porque afinal de contas, como discutir com alguém que está embrutecido? Não dá, é impenetrável a racionalidade, então fica esvaziado toda a possibilidade de discussão. Aqui ele chama atenção para os brucutus do neo-ateísmo. Eles são assim, vão ridicularizar-nos porque somos cristãos e vão tentar imputar em nós algum tipo de dolo, ou mal intenção ou incapacidade. Não dá para manter um diálogo com alguém que te faz uma caricatura desta maneira. E eu faço uma consideração aqui, a violência nem sempre vem na forma da agressão física. No caso do autor, esse experimentou uma violência moral, uma vez que seus interlocutores agiam para o diminuir enquanto pessoa. Hoje está muito em voga a ideia do assédio moral. Eis aqui um exemplo de alguém que está sendo assediado, está sendo atacado moralmente. Por fim, terceiro tópico, a arrogância religiosa do neo-ateísmo. O neo-ateísmo parece e soa muito como uma forma de fundamentalismo religioso. A mentalidade fundamentalista se caracteriza por uma certeza dogmática sobre suas crenças, que falha em reconhecer as limitações sob as quais opera a razão humana. Os fundamentalismos dividem o mundo em duas características rígidas, os salvos e os condenados. Aqui eu vou dar uma explicação, numa nota de rodapé, sobre o que seria o dogmatismo. O que é um dogma, né? E aqui eu pego uma explicação de Berkhoff sobre o dogma, onde ele diz o seguinte: um dogma religioso, por sua vez, é uma verdade religiosa baseada sobre a autoridade oficialmente formulada por qualquer assembleia eclesiástica. Segundo os reformadores, todos os autênticos dogmas religiosos derivam seu conteúdo material das Escrituras e exclusivamente delas. Pensando desta maneira, eu vou dar um exemplo de um dogma. A Trindade é um dogma, ou seja, ela depreende-se da Escritura e foi materializado ou trabalhado no Concílio de Nicéia de 325 d.C. Então, eis o dogma da Trindade. Um exemplo. Ele está mostrando que esta ideia de dogmatizar as coisas, de dar um ar de sagrado às ações, não pertence só à religião, mas também a grupos como o neo-ateísmo. Ele continua: porém, se o neo-ateísmo está irritado com os ateus moderados, que não se encaixam em seus traçados descritivos, está bastante feliz em aliar-se com os ateus moderados quando convém a seus propósitos, usando a alta reputação de escritores famosos para evitar acusações de insipidez intelectual ou deficiência de argumentos. Ele está aqui referindo-se a autores como Richard Dawkins, que escreveu Deus, um Delírio, uma obra que fez muito sucesso na época, que é uma obra que captura a essência do neo-ateísmo, porque é agressiva, hostil ao cristianismo e tenta ridicularizá-lo. Ele está dizendo que o neo-ateísmo se vale de autores como este, que aparece aqui outro acolá, para dar-se a si mesmo um verniz de intelectualidade que não tem. Aqueles que se libertam do passado e professam o evangelho do ateísmo são uma elite iluminada, enquanto que a persistência da religião pode ser atribuída a indivíduos não iluminados, que se rebelam contra os ditames da razão e da ciência e defendem perniciosamente o indefensável, sabendo que é errado, ou são estúpidos e não perceptivos, que não conseguem entender o que a razão e a ciência estão dizendo. Acreditar que o restante da humanidade está iludida, eu temo, gera certa presunção desagradável da parte desses, abre aspas, verdadeiros crentes, fecha aspas. Aqui a fala de Alistair McGrath, quase um desabafo, né? Ele está dizendo aqui da presunção do neo-ateísmo, que são pessoas extremamente presunçosas. Elas conversam com você com um olhar de cima para baixo, um salto alto, achando-se que elas são
as donas da razão e nós somos os incultos, pessoas dignas de pena, porque não sabem se autoafirmar e por isso vão buscar na religião uma desculpa. Nós conhecemos essa expressão da frase, por exemplo, de Marx, né, que diz que a religião é o ópio do povo. Uma frase extremamente presunçosa, caricata e que tenta ridicularizar o cristianismo. Este é o espírito do neoateísmo, né? O que ele diz que é uma grande presunção, pessoas que não vale a pena aprofundar muito o debate. Eu coloco aqui que, embora o termo religião aplique-se a agrupamentos indivíduos que cultuam divindade, certos agrupamentos podem adotar traços religiosos em seus discursos. Isso é chamado de sacralização de discursos. Então, não é só o neoateísmo que sacraliza as suas opiniões. O que é sacralizar? Torna sagrado o seu conteúdo. Por exemplo, nós encontramos hoje algumas esferas de partidos políticos que tentam se sacralizar. Eu não estou aqui falando de A nem B, estou falando de disposições até de partidos que são opostos, onde os seus filiados agora não são apenas filiados, mas como se fossem membros de uma seita, que vão defender os seus conceitos como se estivesse debatendo a religião, vão viver por isso e até matar por isso, como infelizmente temos visto nesses últimos anos, morte por causa da política. Meus irmãos, essas pessoas extrapolaram os limites, transformando a política em religião, estão sacralizando algo que não deveria ser sagrado. Por isso, estejamos advertidos para que não sejamos capturados por esse tipo de coisa. Lembrando de Colossenses capítulo 2, verso 8, que nos ensina que nós não devemos ser presa de filosofias vãs. Que Deus nos ajude para que possamos sobreviver a esta fauna extremamente insaciável do neoateísmo e também correlatos, como da esfera da política e também de outras áreas do conhecimento que querem se fazer competentes. Que Deus nos ajude. Amém.